O nosso colega Basílio perguntando aqui se tem já decisão sobre o jogo do Cruzeiro, se vai ser torcida. Iam decidir agora de manhã. Vamos lá. Abri a notícia aqui do lance, que cita Cruzeiro e Palmeiras com portões fechados na 37ª rodada. Jogo muito importante para o Cruzeiro, que vale a classificação para a pré-Libertadores, e para o Palmeiras também, que vale o título, né? Mas aqui, decisivo para as pretensões do Cruzeiro, o jogo vai ser portões fechados. A alegação é de risco à segurança pública e dos próprios torcedores. A menos que alguma decisão judicial mude isso até lá, né? Até essa partida. O motivo é a emboscada promovida por integrantes da principal organizada do Palmeiras contra membros de uma das organizadas do Cruzeiro, no fim de outubro, numa rodovia de São Paulo. Na ação, um torcedor foi morto e cerca de 20 ficaram feridos. Após as cenas de violência, o Ministério Público de Minas Gerais solicitou formalmente que a torcida organizada fosse banida, enquanto o governo de Minas pediu que a partida dessa quarta-feira fosse realizada com torcida única. Em um ofício encaminhado pela diretoria de competições da CBF aos dois clubes, a entidade cita as questões de segurança e informa que, excepcionalmente, na forma dos regulamentos e da legislação vigente, determina que a partida entre Cruzeiro e Palmeiras seja realizada com portões fechados. O que diz o regulamento sobre Cruzeiro e Palmeiras sem torcida? De acordo com o RGC da CBF, os clubes visitantes podem solicitar a carga de 10% dos ingressos. Assim, o Palmeiras teria direito aos torcedores no Mineirão. Já o regulamento específico da Série A estabelece que, no caso de determinação judicial ou manifestação oriunda de órgão público responsável pela segurança pública do local, pela realização da partida com a presença de torcida única, a diretoria de competições, a seu critério, poderá remanejar a partida para outro local, inclusive fora da jurisdição da federação do clube mandante, de modo a manter o equilíbrio esportivo da competição, por se tratar de fase com jogos únicos e em que não se pode garantir reciprocidade de tratamento. Apesar do regulamento específico não prever portões fechados, o regulamento geral determina que a mudança de praça de jogo deve ocorrer com prazo mínimo de 10 dias antes da data marcada para o confronto. Assim, Cruzeiro e Palmeiras não teria mais tempo hábil para ser mudado de local. Então, teria que ser no próprio estádio, né? Já que não tem tempo de mudar. Vamos ver algumas informações aqui, outras também. Algumas outras notícias. Cruzeiro detona jogo com o Palmeiras com portões fechados. Dono do Cruzeiro quer torcida contra Palmeiras e tenta derrubar a decisão. Vamos ver aqui. Manifestação do time do Cruzeiro, né? Ô, gente. Vamos dar uma olhada no Instagram do Cruzeiro. Instagram Cruzeiro. Geralmente quando posta nota oficial assim, tem nos dois, né? É esse aqui. Sobre os recentes desdobramentos a respeito da situação da presença na torcida entre Cruzeiro e Palmeiras, quarta-feira, 9h30 no Mineirão, o Cruzeiro vem a público externar sua profunda insatisfação com a indicação para que o jogo aconteça de portões fechados. O clube entende que a decisão em questão penaliza injustamente a sua torcida e a instituição em termos desportivos, pois o compromisso tem importância fundamental na busca por uma vaga na Copa Libertadores e financeiramente para além do Cruzeiro, mas também para todos os envolvidos no evento, como fornecedores e trabalhadores. Há dias o Cruzeiro busca uma solução para o caso e mantém conversas ativas com o governo do estado de Minas Gerais, o Ministério Público, a Polícia Militar, CBF e Federação Mineira de Futebol. O clube confia nos órgãos de segurança pública do estado para garantir que o evento ocorra com a devida seguridade. Contudo, diante do acontecimento recente, o Cruzeiro se posicionou preocupado exclusivamente com a segurança dos torcedores e da população, tanto dentro quanto fora do estádio, mantendo sua forte posição contrária a qualquer ato de violência. Caso não haja essa garantia, o Cruzeiro concebe que a partida conte com a presença de, ao menos, sua torcida. O clube reforça que o fechamento dos portões com a ausência da Nação Azul configura uma penalização indevida, referente a um episódio que não foi motivado por torcedores do Cruzeiro, além de representar um prejuízo para o esporte em sua essência. O clube acompanha ativamente o desenvolvimento dessa situação e almeja um desfecho assertivo para o caso. Deixa eu ver aqui, né? Vamos dar uma olhadinha em outras notícias, se tem alguma coisa já de hoje, né?
Tudo aqui são notícias de ontem. Hoje não teve ainda nenhum desdobramento, né? E são todas notícias de ontem. Hoje aí, de manhã, né? Acho que a notícia mais recente é essa, mas nada de hoje ainda, né? Governo recorre, mas CBF não recua sobre portões fechados. Vice-governador Matheus Simões rebateu nota do Palmeiras, que lamentou que o governo de Minas e PM não conseguiram apresentar um plano para garantir a segurança do jogo. Após recolher a decisão do CBF que determina no portões fechados no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, o governo de Minas afirma que ainda não recebeu o retorno da CBF. A Itatiaia entrou em contato com o governo do estado, que informou que a Advocacia Geral do Estado, responsável por mover a ação, não recebeu resposta da entidade máxima do futebol brasileiro sobre o pedido do governo de Minas. Há 48 horas da partida, os torcedores das duas torcidas têm criticado duramente a decisão da CBF. O vice-governador disse que o estado nunca pediu portões fechados, e sim torcida única, com a presença apenas de torcedores do Cruzeiro. A preocupação do vice-governador se deveu à emboscada dos integrantes da Mancha contra integrantes da máfia, que terminou com a morte dos cruzeirenses e mais 18 feridos. Ou 20, né? Como na outra notícia a gente viu. O que nós estamos recomendando desde a morte daquele cruzeirense há cerca de um mês no estado de São Paulo é que a gente tivesse torcida única dentro do estádio. Torcida única já aconteceu em vários momentos em virtude do comportamento das organizadas. Essa é a nossa recomendação enquanto poder público. Não tem motivo para prejudicar os torcedores do Cruzeiro. O futebol, fechando os portões do estádio, sendo que nosso problema é especificamente contra as torcidas organizadas. E tal também aqui. Não admito o tom que está sendo utilizado pelo Palmeiras, dizendo que não estamos garantindo a segurança do estádio. Não estamos discutindo sobre a segurança do estádio. Por outro lado, é inacreditável que a CBF ignore o assassinato de um torcedor na estrada há um mês. Espero que a gente tenha tranquilidade para resolver isso. O estado está judicializando a questão para que os precedentes da própria CBF sejam atendidos e tenhamos torcida única dentro do estádio. Bom, acho que essas são as notícias, tá? É notícia mesmo. Agora... informação é uma coisa, opinião é outra, certo? Essa questão aí de torcidas organizadas é um problema recorrente no Brasil, né? E que é um problema de segurança pública e que o poder público tem que correr atrás para resolver, né? Muita gente acha que punindo a camisa da torcida, como a galera fala, né? Punir o CNPJ da torcida vai resolver esse problema. Isso daí tem sido decisões feitas pelos governos, feitas pelas entidades, que ao longo dos anos isso mostrou que não adianta. Você precisa punir quem está envolvido diretamente com os atos de vandalismo ou de crueldade, como a gente viu, né, nesse caso aí de Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, tá? Os clubes acabam sendo punidos por indivíduos que o clube não controla o cara. A não ser que exista uma identificação por parte do poder público, identifique o torcedor, o próprio clube pode tentar identificar o torcedor e banir o cara do estádio. Esse daí é a única coisa que o clube pode fazer. O clube não tem poder de polícia para intervir numa situação como essa ou para prender o cara. O clube pode ajudar a identificar quem é e se o poder público não prender o cara, o próprio clube pode tentar banir o cara para mostrar, olha, vândalo não tem lugar aqui. Essa é a única atribuição que um clube tem, na minha opinião, em relação a isso, certo? Então, a CBF toma aí a decisão mais fácil, que é portões fechados, mas que é errada, porque pune um clube, né? Pune o Cruzeiro, que teria um jogo como mandante, um jogo muito decisivo, né, para o clube, e não resolve o problema. O problema não vai ser resolvido com portões fechados. É claro que, não tendo deslocamento de torcedores para esse jogo, você evita que haja de novo esses confrontos, esses encontros, essas emboscadas, certo? Mas que você prejudica principalmente o clube mandante quando você faz uma coisa como essa. O clube mandante é quem sai mais prejudicado financeiramente e com o apoio do seu torcedor. Então, acho que se pudesse tomar alguma decisão em relação ao público desse jogo, Cruzeiro e Palmeiras, eu
utilizaria, como o governo de Minas está pedindo, torcida única. Infelizmente, a gente tem que, às vezes, recorrer para isso. Nesse caso, né, que é um problema de segurança pública que, diversas vezes, até quando as partidas não envolvem Corinthians e Palmeiras, essa última emboscada da torcida do Palmeiras não envolvia o time do Palmeiras, se não me engano. O Cruzeiro foi jogar contra um time do Sul, não era nem no estado de São Paulo, mas no trajeto a torcida do Cruzeiro foi emboscada, né? Então, esse é um problema da segurança pública de uma maneira geral, certo? Então, se você proibir o deslocamento da torcida do Palmeiras para o jogo, para o estádio, você consegue evitar esse tipo de problema, né? Pelo menos em tese, você conseguiria evitar, certo? E aí, claro que essa não é a medida correta, essa não é a medida ideal, mas é uma possibilidade que você tem de, nesse momento, já que a incompetência da segurança pública do nosso país e dos estados também, de Minas e de São Paulo, que tem que trabalhar em conjunto entre eles para evitar esse tipo de situação com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, né, Polícia Investigativa, Polícia Ostensiva, né? Então você precisa utilizar o seu poder policial, o seu poder de segurança pública para poder garantir a segurança nesses deslocamentos, né, que é o ideal, é o correto a se fazer, tá? Então, assim, nesse momento, o ideal não seria isso, mas acho que nesse momento, para evitar você prejudicar tão fortemente o Cruzeiro de ter que jogar essa partida decisiva com portões fechados, seria jogar com torcida única do Cruzeiro no próprio estádio. Certo? A exemplo do que acontece nos estádios em São Paulo em dias de jogos entre torcidas do mesmo estado. São Paulo já tem isso, cara. O estádio de São Paulo, clássico, não tem torcida visitante. Tá ligado? Não pode ter torcida visitante nos clássicos em São Paulo. Não sei se essa regra mudou recentemente, mas o estado de São Paulo não deixa ter torcida visitante nos clássicos. Então, por que no jogo contra o Cruzeiro não usa o mesmo exemplo do estado de São Paulo, que é a torcida do Palmeiras? Se é um jogo tão perigoso assim, por que não coloca a torcida única do Cruzeiro? Prejudica fortemente a equipe do Cruzeiro nessa partida individualmente, né? Mas o mais correto não era nem isso. O mais correto é você punir individualmente o vândalo, o baderneiro, o bandido, e você ter um poder policial, um poder de segurança pública que consiga evitar esse tipo de situação, que afasta o torcedor, né? Se não é por medo, é por essa força de portões fechados. Por que o portão vai ser fechado nesse jogo aí? Por causa dos perigos aí que tem do embate entre as torcidas. Então, o pai de família vai ser impossibilitado de assistir esse jogo. O cidadão que não quer arrumar briga, que não quer arrumar confusão, só quer ir pro estádio para torcer pelo seu time, né? Ele não vai estar sendo proibido por conta desse tipo de problema, certo? Então, o ideal é que o Brasil tenha um poder de segurança pública que consiga evitar esse tipo de problema. E claro que quem queira causar esse tipo de problema tem que ser judicializado e preso. Se o cara tá lá pra badernar, pra brigar, pra fazer esse tipo de coisa, prende, porra. É o certo a se fazer. Não é a mesma coisa que você faz com as pessoas que praticam outros tipos de crime, né? Pô, aí porque o cara tá na rua... Imagina o quão seria absurda essa lei, tá? Se, tipo, tem baderneiro que vai para estádio de futebol pra brigar, proíbe torcida no estádio. Isso é absurdo, né? É a mesma coisa de você proibir as pessoas de sair na rua com o celular, porque existe cara que vai roubar o seu celular. Ah, tá tendo muito roubo de celular. É proibido hoje andar com o celular na rua. Já pensou? Já pensou o quão absurdo seria uma regra como essa? Então, por que você proíbe o torcedor de ir para o estádio, sendo que você não vai atrás dos baderneiros? Acho que ultimamente até existem mais investigações nesse sentido,
tá ligado? Pra você ir atrás realmente de quem individualmente comete esse tipo de crime, mas que ainda tá engatinhando isso tudo. Você precisa ter muito mais força pra poder combater esse tipo de crime, sabe? Mas enfim, velho, é isso. Eu acho que a CBF tomou a decisão mais errada possível, né? Que é fechar completamente os portões. No máximo, seria torcida única, velho. Como já acontece no estado de São Paulo, sabe? Quando tem clássico lá. Então, pelo perigo e pela incapacidade do poder público do Brasil hoje de evitar esse tipo de embate, esse tipo de situação, acho que o ideal seria a torcida única e fortalecer as estradas também, para que você evite também esse tipo de tentativa de invasão, tá ligado? A galera fazer esse tipo de coisa. Mas o ideal mesmo é que o Brasil tivesse um poder de segurança pública que conseguisse evitar esse tipo de coisa. E punir individualmente, né, fisicamente os baderneiros, né? Punir, como a galera fala, punir o CPF de quem tá cometendo esse tipo de crime, tá ligado? Então, pra mim, esse é o ponto principal dessa situação. Acho que portões fechados não vai corrigir o problema e vai prejudicar injustamente um time de futebol que tá brigando pelo título aí. Principalmente o Cruzeiro sai muito prejudicado nessa situação.